Olá, saudações literárias, tudo bem? Nesta edição do meu diário de leitura, vamos viajar pela memória de Ponciá Vicêncio, uma moça pobre, descendente de escravos e que deixa sua vila para tentar uma nova vida na cidade grande. E é a própria personagem Ponciá Vicêncio que dá nome a este belíssimo romance da escritora brasileira Conceição Evaristo. Mineira de Belo Horizonte, Conceição Evaristo é uma das principais vozes da literatura brasileira contemporânea, fazendo-a ecoar principalmente em torno da luta pela representatividade negra e feminina em nosso país. Doutora em literatura, Conceição tem 73 anos e cresceu numa favela em Belo Horizonte juntamente com seus 8 irmãos. Sua mãe era empregada doméstica, lavava roupa para fora e contava histórias. E toda essa memória de oralidade vem à tona em sua obra, que propõe reflexões sobre raça, gênero, desigualdade social e sobre a potencialidade da cultura afro-brasileira. O reconhecimento nacional do talento de Conceição Evaristo veio em 2003, com a publicação de seu primeiro e mais aclamado romance, Ponciá Vicêncio. Sob um ponto de vista claramente feminino e negro, a obra narra a trajetória desta moça que foge da pobreza, das partidas e dos vazios que ela fora acumulando e que culminaram numa grande ausência. Ao se deparar com a dinâmica do centro urbano, essa ausência chega de forma avassaladora, afogando Ponciá numa melancolia profunda. E isso me levou a uma associação, para mim, evidente com o banzo. Já ouviu falar no banzo? Aquele sentimento de tristeza, de melancolia que os escravos sentiam quando pensavam na sua terra natal e quando pensavam na privação de sua liberdade. E respeitadas as devidas diferenças, obviamente, Ponciá também parece sofrer de banzo, por estar longe de sua vila e também por se sentir sufocada pelo ritmo urbano. Aos poucos ela vai mergulhando, vai se entregando a um processo de autoconhecimento e que faz com que ela passe a viver quase que literalmente das memórias do passado, já que pouco come e nada conversa. Ela se limita a dia após dia olhar pela janela, apática, distante, sem mais. Ponciá gastava a vida em recordar a vida. Era também uma forma de viver. Às vezes era um recordar feito de tão dolorosas, de tão amargas lembranças, que lágrimas corriam sobre o seu rosto. Outras vezes eram tão doces, tão amenas as recordações, que de seus lábios surgiam sorrisos e risos. Nem quando o seu homem lhe dá uma surra de lhe tirar sangue dos lábios, ela reage. A vida lá na sua terra podia até ser pobre, mas era rica de uma rotina gostosa, rica de história e rica de amor familiar. Ponciá sentia falta de ser amada, sentia falta do rio, do barro com que criava esculturas, sentia falta de estar com a mãe e com o irmão. Além de Ponciá, há outros personagens muito interessantes neste livro, todos bastante envolventes e muito bem construídos. É o caso do avô de Ponciá, o vô Vicêncio, com quem ela estabelece uma relação fortíssima desde a mais tenra idade. O vô Vicêncio trabalhava num canavial. Sangue e garapa podiam ser um líquido só. Numa noite, o desespero massacrante de sua condição de escravo o venceu. Matou a mulher e tentou suicídio, mas foi acudido antes. Acabou decepando a própria mão e enlouqueceu. Vivia chorando e rindo ao mesmo tempo. Viveu ainda muitos e muitos anos. Assistiu chorando e rindo aos sofrimentos, aos tormentos de todos. E só quando acabou de rir todos os seus loucos risos,
e de chorar todos os seus insanos prantos, foi que vô Vicêncio quedou-se calmo. O irmão de Ponciá acabou indo para a cidade também, e a mãe dos dois ficou sozinha no interior. Pense numa mulher sábia. Seus dias não estavam prontos. Não era tempo de se colher. E então, se tivesse de padecer, que experimentasse as dores. Se tivesse de ser só, que sozinha fosse. Se tivesse de se abraçar com seus próprios braços, ela criaria o seu próprio anelo e se auto-abraçaria, até que reencontrasse os filhos e os abraços deles abraçassem os abraços dela. As repetições, as frases curtas, a sutileza, a crueza dessa poesia melódica são como vozes a entoar um canto puro. Veja como Conceição Evaristo usa dessa prosa poesia para descrever, por exemplo, a morte do pai de Ponciá. E numa tarde clara, em que o sol cozinhava a terra e os homens trabalhavam na colheita, enquanto todos entoavam cantigas ritmadas com o movimento do corpo na função do trabalho, naquela tarde, o pai de Ponciá, Vicêncio, foi se curvando ao ritmo da música, mas não colheu o fruto da terra, apenas a terra se deu. Esta é uma ode à cultura negra, porque de diversas formas Conceição Evaristo contempla a beleza da negritude brasileira. A sabedoria dos anciãos, a arte, a força física, a esperança, a ternura, a dor, a solidariedade. E de onde vem essa dor que de fato a gente sente a cada virar de páginas deste livro? As dores diferem, mas a fonte é a mesma e atende pelo nome de escravidão. Aqui a autora critica o sofrimento que advém como herança da escravidão negra. A escravidão foi abolida oficialmente em 1888 através da Lei Áurea. Sim. Porém, ela flutua velada e forte sobre a nossa sociedade hoje e fazendo vítimas, tá? Crescera na pobreza, os pais, os avós, os bisavós sempre trabalhando nas terras dos senhores. A cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida. Alguns saíam da roça, fugiam para a cidade, com a vida a se fartar de miséria e com o coração a sobrar esperança. Uma herança maldita que, infelizmente, ainda se farta no tempo presente. No texto de abertura deste livro, a autora não esconde o carinho especial que ela tem pela protagonista que criou. A nossa afinidade é tão grande que, apesar de nossas histórias diferenciadas, muitas vezes meu nome é trocado pelo dela. Recebo o nome da personagem de bom grado. Na confusão, já me pediram autógrafo, me abordando carinhosamente por Ponciá Evaristo. E distraída quase assinei como se eu fosse a moça, ou como se a moça fosse eu. E assim como Ponciá Vicêncio revisita o seu passado constantemente, aqui neste livro, a autora, Conceição Evaristo, também persegue os mesmos temas, num vai e vem parecido com o de sua personagem. Aqui, antes de tudo, meu caro leitor, você é convidado a exercitar o processo de lembrar. E se lembrar dói, não evite, aceite e depois transforme. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!